Filho de peixe, peixinho não precisa ser. Bem-vindo ao Provocações, a live de segunda que faz você pensar. Eu sou Amanda Dourado, eu trabalho com desenvolvimento humano, com a terapia sistêmica, onde a gente vai lá no fundo, do seu passado para entender o que está acontecendo agora. E o tema de hoje, vai ser... Lembra aquele ditado? Filho de peixe, peixinho é? Pois bem, só que a gente vai falar sobre filho de peixe, peixinho não precisa ser. Como eu tô falando que eu sou terapeuta sistêmica e eu trabalho com desenvolvimento humano, vocês vão entender melhor como funciona isso. Mas agora, todo mundo que tá aqui comigo, Ruth, Dani, vamos convidar todo mundo para participar? Porque é um super tema e com certeza vocês vão ter o que contribuir aqui comigo, né? A gente vai participando, a gente vai conversando e eu gostaria muito que você que tá aí comigo ao vivo possa participar, possa falar um pouquinho, dar o seu depoimento também. E se você quiser entrar comigo aqui, toda segunda-feira no Provocações, você pode entrar e vai ser muito legal te receber, vai ser um prazer, ter você aqui comigo. Eu quero começar, bem-vinda Adriana também. Quero começar hoje agradecendo a vocês e lembrando também que a gente tá no mês de outubro, é o mês do Outubro Rosa. Vamos lembrar aí de falar com as mulheres da nossa vida, nós que somos mulheres, da gente se tocar, da importância do autocuidado, da importância de a gente falar com as mulheres que a gente ama, Homens, vocês também podem ter câncer de mama, então vamos aprender a conhecer o nosso corpo, para que a gente evite, porque a prevenção é o melhor remédio. Outra coisa que eu queria falar também, nesse mês de outubro, a gente tá comemorando 4 anos do Cuidando de Você. O que é Cuidando de Você? São as minhas lives semanais. Lembra que toda semana eu entro aqui com um convidado? Pois é, esse é o Cuidando de Você. Agora o Provocações veio pra somar e vai intercalando. Uma semana Provocações, uma semana Cuidando de Você. Semana passada eu estive aqui com o Sérgio Ricardo e a gente falou sobre a questão da metanoia no Cuidando de Você. E as lives que eu faço sozinha, a live de segunda pra você pensar, é o Provocações. Então, como a gente tá comemorando 4 anos de Cuidando de Você, eu resolvi te dar um presente, Eu resolvi te dar uma sessão de raio-x se você marcar comigo a sua sessão de constelação familiar. Você faz uma constelação familiar comigo, você vai ver tudo o que aconteceu no teu passado, o que aconteceu lá e tá te travando hoje, como é que tava a tua vida, às vezes alguma coisa no trabalho, você não entende, você fica meio assim, nossa, não sei por que tá acontecendo isso, você tá repetindo padrões familiares, e isso tudo a gente vai ver na live de hoje também. Então, você faz uma constelação familiar comigo. Você vai ganhar uma sessão de raio-x. A sessão de raio-x, ela vai te ajudar a ver todas as áreas da sua vida e a partir dali você vai ver qual delas precisa de mais atenção. Nessa mesma sessão, você já vai sair dali com algumas dicas, com estratégias do que você pode fazer para melhorar aquela área da sua vida. Então é uma sessão muito bacana, são sessões bem diferentes e você tá ganhando. Quem aqui quer ganhar uma sessão de raio-x? É só marcar sua constelação familiar. Aproveita que essa promoção, esse presente é agora, porque o Cuidando de Você tá fazendo aniversário e eu resolvi dar um presente para vocês. Amanda, eu posso dar um presente para alguém? Eu posso presentear alguém com isso? Pode, me chama aí no privado, no link da minha bio tem meu contato, manda um direct, me procura, em algum lugar, faz sinal de fumaça e a gente agenda. Ai, mas aí eu fiz já 30, vale? Mesmo que a gente agende para outubro, se você fechar comigo ainda nesse mês, mesmo que agende para novembro, você vai ganhar a sessão de raio-x. Amanda, eu posso fazer a minha constelação e dar a sessão de raio-x para outra pessoa? Ou o contrário? Pode, você pode dividir, eu e meu amigo quero comprar, mas eu quero a constelação e o outro quer um quer a constelação e o outro quer a sessão de raio-x. A gente pode dividir? Pode, faça como vocês quiserem, me chamem no privado, mas eu tenho certeza de que uma complementa a outra. E o tema que a gente vai falar aqui tem tudo a ver com isso, você vai entender um pouquinho mais como são esses padrões familiares e por que a constelação familiar, ela pode sim te ajudar. Mas o papo não é esse, a gente não veio falar exatamente de constelação familiar. A gente veio aqui para falar que filho de peixe, peixinho não precisa ser. Como assim, Amanda? Esse ditado tá errado. O certo é
Filho de peixe, peixinho é. Ok. Filho de peixe, peixinho é. O que significa isso? O seu pai é advogado, você vai ser advogado, e o seu filho vai ser advogado e o seu neto vai ser advogado. Ou você é uma pessoa muito tímida, o seu filho vai ser muito tímido, o seu neto vai ser muito tímido. Filho de peixe, peixinho é quando a gente herda uma herança dos nossos antepassados, quando você é igual aos seus pais. A gente vê, né, que tem muitos pais e mães, que você olha pro pai e você sabe quem é o filho, você olha pro filho e você sabe quem é o pai, porque são pessoas muito parecidas. Jorge, bem-vindo. Carminha, bem-vinda, né? A Dani tá falando aqui, não precisa ser filho de peixe, peixinho ser. Isso aí, Dani, não precisa. É isso que a gente vai desmistificar aqui. Porque esses dias mesmo alguém tava falando comigo, filho de peixe, peixinho é. Porque às vezes a criança, ela tem a mesma mania do pai, da mãe, né? E o que significa isso, gente? Quando a gente nasce, a gente tem os genes do nosso pai e da nossa mãe, ok. Então, eu sou muito parecida com a minha mãe. Tem gente que olha pra mim e fala, te conheço em algum lugar. Não, você conhece a minha mãe. Né? A gente tá muito parecida, cada vez que eu tô ficando mais velha, assim, eu tô ficando mais parecida com ela. Muda o olho, né? Porque ela tem o olho azul e eu não tenho. Mas... Isso, genética, o nosso físico, não tem como falar que não vai ser. A gente não pode mudar, né? A não ser que você faça uma cirurgia plástica. Mas às vezes você tem o trejeito, a sua voz é igual. Meu primo entrou aqui, ó, o Jorge Cláudio. Gente, os filhos dele têm a mesma voz. Como assim, cara? Tu não sabe quem tá falando. Tá falando quem? É o pai, é o filho mais velho, é o filho mais novo, são coisas que a gente herda e não tem como mudar, né? Bem-vindo, Diego. Essas coisas que a gente não pode mudar, ok. Mas o que a gente pode mudar? Será que porque o meu pai é fumante, eu tenho que ser fumante? Será que porque o meu pai é médico, eu tenho que ser médico, sendo que eu tenho o dom de cantar e eu sou um ótimo cantor? Não. É isso que a gente vai ver aqui. Filho de peixe, peixinho não precisa ser. Cada um de nós nasceu de um jeito. Nós somos únicos. Não existe ninguém igual a nós no mundo. Até irmãos gêmeos são diferentes. Se vocês conhecem gêmeos, vocês vão ver que a personalidade das pessoas são diferentes. Às vezes um vai pro lado da humana, o outro vai pro lado da matemática ali, da parte das exatas. Um pode gostar do dia, o outro pode preferir a noite, né? Quantas vezes a gente vê irmãos gêmeos totalmente diferentes? Às vezes a gente vê irmãos que são muito parecidos, os dois gostam de fazer esportes radicais, ok, mas mesmo assim cada um tem a sua vida, cada um vai casar com uma pessoa, cada um vai ter seu próprio filho, vai ter a sua própria forma de criar. Então o que eu convido vocês aqui a pensar agora? Será que você gostaria de fazer tudo igual ao seu pai e à sua mãe? Será? Às vezes, você até gostaria, mas você não tem aptidão para isso. Eu vou dar um exemplo meu. A minha mãe é enfermeira há muitos anos, uma ótima enfermeira. Mas eu não tenho jeito para isso. Eu não vou servir para ir ali limpar, fazer um curativo, limpar um machucado. Não é para mim. Então, não é porque minha mãe é enfermeira que eu tenho que ser enfermeira. Mas a minha irmã é enfermeira. Olha que bacana. A minha irmã é enfermeira. Ela puxou aí a minha mãe. Mas ela precisava? Não. Ela não precisava. Mas aí alguém vai virar e falar assim, filho de peixe, peixinho é. Nesse caso, sim. É uma ótima enfermeira e faz as coisas direitinho. Já me aplicou várias injeções de Covid aí da vida. E eu gosto desse cuidado delas. Mas não daria pra mim. Se você tem um filho, não espere que ele faça a mesma coisa que você. Não espere que ele vá te imitar em tudo, que ele goste do mesmo gosto musical que você, que ele queira ter a tua profissão. Às vezes vem uma família de advogado, aí chega na nossa geração, opa, mas não é isso que eu quero pra minha vida, eu quero ter minha lojinha de informática, eu vou ser mais feliz aqui. E a família briga,
Obrigada, Diego. Carmen tá concordando, né? Dani também. Então, o que acontece? Você não precisa seguir aquele padrão. Nossa, mas se eu não for advogado como todos os meus antepassados, a minha família não vai me amar e vai acontecer. O que acontece, gente? Você acaba se tornando um advogado frustrado. Você não resolve causa nenhuma porque você tá infeliz, não é a tua essência. Só que muitas vezes o que acontece? A família não apoia. Ai, meu filho, você quer abrir a sua loja, você quer empreender e tal. A família não fala isso. Vamos lá, te dou apoio. Muitas vezes a família fala, não, mas nós temos um escritório de advocacia, a nossa família é de advogados e você tem que manter. Não é assim que acontece? Filho de peixe, peixinho é? Gente, o que vale mais a pena? Um advogado ineficiente, que nem passa na prova da OAB para poder atuar, ou uma pessoa feliz, agradecida por tudo que aprendeu com a família, fazendo o que ela gosta, sendo um bom profissional? Pensa assim, filho de peixe, peixinho não precisa ser. Ah, é muito legal quando você segue os traços, né, os passos dos seus pais. Quantos famosos a gente vê aí, né, que são iguais fisicamente e seguem como os pais, né, como as mães, cantando, atuando. Pô, que legal! Mas quantos também não fazem isso? Quando acontece é porque a pessoa quer, não tem que ser forçado. A gente não pode deixar nunca a nossa individualidade de lado. Nós, enquanto seres humanos únicos que somos, nós precisamos sim fazer valer a nossa vida, a nossa vontade. Opa, o meu pai tem problemas com bebida. Eu tenho que ser alcoólatra? Na realidade, a palavra certa é alcoólico, né? Mas a gente acaba não falando. Não vou falar o errado aqui, licença poética. Eu tenho que ser alcoólatra como meu pai? Não. Você pode quebrar esse padrão. Só que tem casos que a gente vê que a pessoa segue ali igualzinho. Nossa, minha mãe não estudou, minha avó não estudou, minha bisavó não estudou, eu não estudei, fui mãe cedo, a minha filha também foi mãe cedo, parou de estudar, já tá com um filho pequeno e tal, e você vai seguindo os padrões da família, você vai virando um peixinho. Mas você não precisa disso. A constelação familiar, como eu falo que ela é maravilhosa e que ela estava muito ligada a esse tema, embora não tenha sido por isso o tema, né? A Leda tá falando, somos únicos, cada um com sua personalidade. Exatamente, Leda. Então, a constelação familiar, ela vem te mostrar que você não precisa ser igual à sua família. Você vai honrar a sua família, mas você vai seguir a sua vida. Então, tem traumas que você tem que você vai resgatar na constelação. E muitas vezes, você tá repetindo um padrão, né? Ai, mas a minha mãe... Eu separei 3 vezes. A minha mãe foi casada 3 vezes, a minha avó casou 3 vezes. E você segue um padrão de vários casamentos, né? Você não fica num único relacionamento, você acaba casando várias vezes. Isso acaba sendo um padrão. E como que você vai entender isso? Não, mas esse é o padrão, eu vou fazer isso porque aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, aconteceu com a minha bisavó, vai acontecer comigo, vai acontecer com a minha filha. Às vezes o teu filho também já tá no 2º casamento. Então, isso é karma. Não. Sabe o que é isso, gente? Isso é um padrão que você está repetindo da sua família. E na constelação familiar você consegue ver isso. Ok, eu entendo o que aconteceu, mas eu quero quebrar isso. Eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero quebrar esse padrão. Então, você vai conhecendo a tua mente, você vai entendendo o que aconteceu, você vai honrar a sua família e você vai falar, não, a partir de agora eu vou estar num casamento para sempre. É assim que funciona a constelação familiar. E é assim que a gente fala sobre a questão de você estar repetindo padrões, né? Você tá fazendo tudo que os seus parentes fizeram. Se você parar aí para analisar, vamos pensar, alguma coisa que você faça é verdade, olha... eu tenho mania de dormir depois do almoço. A minha mãe tem essa mania, a minha avó tinha essa mania, e a minha bisavó tinha essa mania. Mas será que eu preciso dormir depois do almoço? Talvez não, talvez eu não precise dormir depois do almoço. É só eu quebrar o padrão, é só eu entender por que eu tô repetindo esse padrão. Será? Nossa, mas é porque todo mundo da minha família tem mania
de brigar com todo mundo. Nossa, o meu pai briga, o meu avô brigava, meu bisavô brigava, eu vou brigar também. Por que você vai brigar também? Não, eu não quero brigar não, mas todo mundo da minha família briga, então eu vou brigar, porque eu sou filho deles, eu tenho que falar, né, que eu sou igual. Não, você é o único. Se você não quer fazer isso, não precisa fazer. Oi, Eli, tudo bem? Bem-vinda. Miguel também entrou aqui, bastante gente na live. Então, assim, o que a gente tá falando é sobre isso. Você é único, você não precisa repetir os padrões da sua família. Você tem a sua vontade própria. Porque o seu pai se enfiou na frente do trem, você vai se enfiar ali também? Não precisa, né? Você não precisa ser um peixinho nesse sentido. Você pode ter as suas vontades, as suas decisões. Eu quero assim, eu quero assado. Eu te honro por isso. Eu agradeço a vida que você me deu. Eu agradeço por tudo, mas eu tenho meu direito de escolha. A Lira tá falando aqui, ó, nossa vida é de escolhas, exatamente. E cada um pode escolher por si. Você que é pai, que é mãe, que é avô, que é avó, você não tem que decidir pelos seus filhos, pelos seus netos. Porque às vezes eles vão estar fazendo uma coisa contra a vontade, eles vão estar infelizes. Ok que a gente não faz só o que gosta, mas pensa bem, você ia gostar que te obrigassem a fazer algo que você não gosta? Você ia se sentir confortável de fazer algo só porque é um padrão e todo mundo da tua família faz? Pensa bem. Você ia gostar, talvez, de ser, como o exemplo que eu dei, um advogado frustrado, 5 anos de faculdade, sem conseguir passar na OAB, porque toda a tua família é de advogado, sendo que você tem um talento maravilhoso para música? Pensa. E você que é pai e mãe, que é avô, que é avó, você gostaria de ter um filho infeliz só para que ele siga os seus padrões? Não, você vai casar com alguém da família tal, porque toda a nossa família casou com militar, então você tem que casar com militar. Gente, não é assim. Nós somos únicos, nós temos nossas vontades. Jamais, né, Dani? Jamais. O que você quer pro seu filho, Dani? Você tem um filho. Você quer que o seu filho seja professor como você? Vai que ele tem aptidão pro futebol e você vai ali ficar querendo que o teu filho seja professor só porque você é professora? Não. Se ele quiser ser professor, vai ser ótimo, mas que seja uma decisão dele. Não é, Dani? A Dani falou aqui que não, tá, gente? Que seja a decisão da pessoa, que a pessoa tenha essa liberdade de decidir o que ela quer ser, quem ela quer ser, a liberdade de ser a gente mesmo. A Dani tá dizendo aqui, ó, meu filho vai ser o que ele quiser. Que bom que você pensa assim. Ele pode ser filho de peixe? Pode. Ele pode ter suas características boas, ser uma boa pessoa. Ele quer ser do exército? Opa! Murilão, meu amiguinho, quer ser do exército. Meu amiguinho já tá enorme, né? Não adianta a gente querer padronizar, não adianta a gente querer que o outro seja o que a gente quer. Ele tem um pouco de você, ele tem um pouco, né? No caso, o filho tem um pouco do pai, um pouco da mãe, um pouco dos avós, dos antepassados. Todas essas pessoas trouxeram coisas para nossa vida. E a gente honra isso. Mas honrar é agradecer. Fez 12 anos já? Ah, que legal! Honrar é a gente agradecer tudo que a gente aprendeu, a gente ser grato, né, pela nossa vida, pela nossa existência. Se não fossem nossos pais, nossos antepassados, nós não estaríamos aqui. Mas para honrar, eu não tenho que ser igual. Eu não preciso, né, ser uma enfermeira para honrar minha mãe. Eu posso honrar minha mãe sendo eu mesma. Né? A minha mãe não gosta de gravar vídeo. Esses dias ela gravou um vídeo e minha irmã falou que a gente tava igual. Que ela falou, ih, ficou igual a Amanda. Mas enfim, ela não gosta. Eu já sou uma pessoa que gosto mais de falar, embora eu seja tímida em alguns momentos. Ok, mas eu preciso ser igual? Eu preciso ter essa vergonha toda? Não. Às vezes tem aquele filho
que vai ser completamente igual a você. Vai gostar das mesmas comidas, vai ter a mesma personalidade, vai querer até seguir a mesma profissão. Mas vai ter aquele outro que vai ser completamente diferente. Isso não significa que ele não é seu filho, que ele não vai te honrar, que ele não vai te amar. Ele só não quer ser um peixinho. Ele talvez queira ser um tubarão, uma baleia, um golfinho, né? Ele vai ter a essência dele, ele vai ter tudo ali que você ensinou. Dani tá falando que ela é professora, o pai é marinheiro e o filho quer ser do exército. Olha só que diferença, né? Marinheiro que não é o marinheiro da Força Armada, né? Acho que é o marinheiro que trabalha ali na lancha e tal. Então, é uma profissão completamente diferente, mas com certeza nós temos um pouco de cada um, né? Dos nossos antepassados, um pouco do nosso pai, da nossa mãe. Então, essa live de hoje para você pensar sobre isso. Filho de peixe, peixinho não precisa ser. Cada um é único, cada um tem a sua história, cada um tem as suas escolhas. Vou terminando por aqui, é uma live curtinha, né? Lembrando que semana que vem a gente tem Cuidando de Você, né? Carmen tá falando, ninguém, né? Não precisamos ser cópia de ninguém, exatamente, não precisamos ser cópia de ninguém. Nem irmãos gêmeos são iguais. Nós somos nós, né? Então, semana que vem a gente tá aqui no Cuidando de Você. Quem quiser entender um pouquinho mais da constelação, pode me chamar. Se você vê que você tá repetindo padrões da sua família que estão te impedindo, tem padrões que são muito bons, mas às vezes tem padrões que estão atrapalhando você de evoluir, de ter a sua vida plena. Então você pode me procurar, agendar sua sessão de constelação familiar e aproveitar que nesse mês de outubro você tá ganhando aí uma sessão de raio-x. Leda, é uma live rápida, é uma provocação, é só pra vocês saírem daqui pensando, caramba, o que é isso que a Amanda falou a vida toda? Eu falei, filho de peixe, peixinho é, e a Amanda tá dizendo que filho de peixe, peixinho não precisa ser? É isso. Eu quero que você saia daqui pensando, porque o Provocações é isso. É a live de segunda que faz você pensar, que faz aqui, ó, dar um nó na tua cabeça. Caramba, como é que eu resolvo isso? Vamos resolver. Eu tô aqui pra te ajudar a resolver questões familiares, padrões familiares, traumas que você tem, né? E semana que vem o Cuidando de Você vai ser diferente, tá? Eu vou receber aqui a Xi. A Xi é uma super amiga e ela é brasileira, mora na Europa. A gente vai entender como é um brasileiro morar na Europa, a gente vai conhecer a história da Xi, o que levou a Xi pra Europa, como é que a vida da pessoa muda de repente, do dia pra noite, de repente, pum! A tua vida mudou. E a gente vai entender como é um brasileiro vivendo na Europa, tendo uma vida transformada, tendo toda essa mudança de vida. Como lá o fuso horário é diferente, o Cuidando de Você vai ser mais cedo. A gente vai estar junto no horário de Brasília, às 4 da tarde, ok? Vamos antecipar, não será às 8 da noite, vamos fazer às 4 da tarde, por conta do horário lá da Xi. A live vai ficar gravada para quem não puder participar, mas quem puder estar aqui presente vai ser um prazer ter vocês, né? Ah, meu amiguinho vai morar na Flórida. Opa, que legal! Diz ele, ó, isso aí. Talvez você nunca tenha querido morar na Flórida, né, ô Dani? Mas é isso. Que bom que você tá deixando com que o seu filho trilhe o caminho dele. Que ele seja peixinho se ele quiser, mas se ele não quiser ser peixinho, que ele seja outro bichinho, né? Semana que vem eu encontro vocês aqui no Cuidando de Você com a Xi. E a gente vai falar como é que a vida da gente muda de repente, como é ser e como é ser um estrangeiro na Europa. 4 da tarde da semana que vem, no dia 28 de outubro. Fiquem com Deus e espero que vocês tenham pensado sobre esse tema, lembrando, filho de peixe, peixinho não precisa ser. Provocações, a live de segunda que faz você pensar. Fiquem com Deus.